Olá, estamos começando mais um Livros à Mão Cheia. Meu nome é Marcos Vinícius Rodrigues e este é um programa de literatura, uma realização da Academia de Letras da Bahia com a TV Alba, em que a gente entrevista toda vez um escritor e passeia por toda a sua obra, né? Por causa disso, eu não costumo fazer a apresentação do escritor, porque o tempo todo a gente vai vê-lo se apresentando quando falar dos seus livros e suas obras. Hoje nós recebemos o escritor Franklin Carvalho. Como vai, Franklin? Tudo bom? Tudo bem? Prazer. Como são as coisas, tranquilo? A primeira coisa que eu preciso dizer de Franklin é o seguinte: é a primeira vez que a mesa está arrumadíssima de livros, né? Porque foi o Franklin que arrumou. Né? Eu geralmente arrumo bagunçado e tal, né? E aí o Franklin chegou, arrumou o livro, tem uma ordem, tem um método, né? Tem um critério que eu Tem um coloquei. critério, né? Você queria falar dessa sua característica? Então, quando você chegou e se espantou, eu disse, olha, eu tenho um lua em virgem, né? E assim, é uma coisa que me define um pouco, falar até de astrologia, porque eu sou muito místico. Não sei se no sentido de levar a ferro e fogo, mas assim, de entender, de estudar, de me fascinar com essa coisa da astrologia, do misticismo, das religiões, etc, etc. E em alguma coisa eu percebo que realmente eu sigo essas luas, esses astros que estão por aí. E aí, isso que você acaba de falar me mostra a coerência que você tem. Porque o fio condutor da nossa entrevista que eu pensei em fazer é justamente em relação ao misticismo. Né? Por exemplo, eu vou desarrumar seus livros e vou começar, não pegando do começo, mas começando daqui do A Ordem Interior do Mundo, né? Que é um livro que foi premiado aqui pela Academia de Letras da Bahia, né? Em 2019, que eu li no original porque eu participei da banca de seleção. Né? E aqui você tem já um pouco de misticismo, não é isso? Acho que tem dois temas seus. O misticismo e a ambiência no interior da Bahia, do Brasil, mas certamente da Bahia. É isso? Esse título descreve um pouco o que é o livro, né? Porque a ordem interior do mundo é uma maneira que o pessoal na Idade Média usava para descrever umas tabelas que juntava alguns números, e essas tabelas, se você lesse da direita para a esquerda, de cima para baixo, esses números... É o quadrado mágico. É o quadrado que chama, mágico. né? Então você tinha uma ordem que definia a ordem interior do mundo. Como meus contos desse livro falavam de cidades do interior, né, eu resolvi nomear assim, né, porque essas cidades do interior, elas têm uma ordem meio que secreta, uma maneira de se organizar que às vezes é muito dura, às vezes você precisa ter uma certa jogo de cintura, vamos dizer assim, para viver. Não é tão pacífico. As cidades muitas vezes escondem algumas violências secretas dentro de casa, nas relações entre poderes, entre famílias, de quem tem dinheiro ou não. Então, esses contos tratam disso. E tratam de mística também, porque a ordem interior do mundo é supor que existe Deus, espíritos que estão relacionados nesse complexo. Na Idade Média era assim. E as cidades do sertão ainda são muito... nós ainda somos muito medievais. Nossas relações ainda são muito medievais. Como a gente coloca os poderosos com sua liberdade de administrar a vida, etc. E como a gente ainda precisa mudar, né? Mas tudo isso muitas vezes é mostrado nas relações das leis, do dia a dia, do cotidiano e na mística também. A nossa maneira de acreditar, nossa fé, nossa hierarquia de deuses, santos, etc., ainda é muito de 500 anos atrás ou 600 anos atrás. É verdade, né? No interior a gente ainda tem esse feudalismo, né? Os poderosos com seus agregados, né? Com as pessoas em volta. Tem uma estrutura feudal assim, na maneira de organização da sociedade e também no misticismo mesmo, o católico principalmente, né? Mas outros misticismos também permeiam, né? Justo. Se você olhar, por exemplo, até na Umbanda, né, que é uma religião que ela é cada vez mais nova, ela agrega coisas cada vez mais novas, ela tem formatos cada vez mais novos, porque hoje tem até na internet, etc. Mas você tem aquela hierarquia de reis, rainhas, né, enfim,
todo esse panteão que já foi católico, que também que já a Umbanda já absorveu há bastante tempo, né? E outras neo-umbandas, né? O Santo Daime, etc., que absorve esses elementos, absorve também essas hierarquias, né? Que são e também as igrejas evangélicas, assim, de alguma forma, porque você vai criando estruturas semelhantes de bispo, né? O bispo, etc., que não inovou, na verdade, você pegou estruturas antigas dessas religiões e adaptou, que vem de milhares de anos atrás. Tem uma coisa, você falou dos evangélicos. O protestantismo, no princípio, ele tenta limpar de tudo, das arestas místicas do catolicismo, né? Não tem imagens, não tem coisa, não tem isso, não tem aquilo, parece que é mais filosófico. Mas as neopentecostais acabam criando novamente Absorvendo banhos de descarrego e isso. etc. Todo um sistema, né? E vão se adaptando de acordo com a vontade, a necessidade dessa, vamos falar assim, sem desrespeito nenhum, mas essa clientela, porque é uma clientela da Sim. religiosidade. A Né? gente precisa de uma relação com o sobrenatural. Eu gosto de usar a palavra sobrenatural, que é neutra, não tem nada a ver com a religião. A gente precisa de um contato com o sobrenatural mais sensorial do que filosófico. É o que consola. Na verdade, eu acredito que a gente precisa de um contato sensual. Quando eu falo sensual, não é de sexo, é sensual de sentido. Né? Então a gente gosta de uma religião que ela seja performática, no sentido assim, uma religião que a mais completa seria que você tenha uma comida que você coma ali aquele rito religioso, você tenha um perfume do incenso, você tenha música que você ouve com seus ouvidos. Então, assim, é o sentido do paladar, o sentido da, da audição, o sentido da visão, uma religião bonita, né? Tanto que eu estava lendo um estudo que muita gente deixou de seguir, por exemplo, o kardecismo, que é aquela religião mais quieta, de mesa branca, etc., para migrar para a Umbanda, porque era uma religião mais performática. Você vê mais elementos sendo É porque a trabalhados. Umbanda, na verdade, não sai do candomblé, ela sai do kardecismo, né? Para se Sim, parece aproximar que é muito mais do kardecismo do que do exatamente. candomblé. É uma E assim, dissidência do ou kardecismo. igualmente talvez, assim. Mas parece que aquele santo que se manifesta, que você vê, ele é mais forte do que o que você não vê, entendeu? Assim, então, se você chega e fala de um Deus absolutamente espiritual, talvez você não tenha a adesão da massa, de uma grande quantidade de pessoas. Mas se você fala de um Deus que aparece, né, de deuses que aparecem, que se manifestam, tá certo? Você consegue conquistar mais. Emílio Durkheim dizia que a religião não é feita para você, para o outro mundo, é feita para você usar nesse mundo. Então, assim, você usa a religião para conquistar um amor, para conquistar um emprego, para ter uma lavoura boa, etc. Então, assim, não é sobrenatural, sempre foi sobre esse mundo que a gente vive aqui. Inclusive, eu percebo muito no Brasil que a religião é usada como um instrumento de guerra. Na verdade, durante a história, a religião é usada como instrumento de guerra de vários países, etc. Né? A própria Bíblia narra muitas guerras em volta da religião. Mas, assim, existe um uso da religião como guerra pessoal. Eu saio para a guerra e Deus é o meu guerreiro, o meu exército, etc, etc. Livrai-me dos meus inimigos, etc. Então, assim, tem esse lado também. Né? É muito complexo essa coisa da religiosidade, mas ela reflete o que nós somos, né? como ser humanos, como sociedade. E também esses medos. E eu gosto de pesquisar isso para escrever. Quando você falou assim, será que existe algo de sobrenatural, em alguma queda de um objeto, etc. Quando eu cheguei aqui, eu queria perguntar sobre a funcionária que trabalha aqui, será que você já viu alguma coisa? Porque eu já perguntei isso no Museu de Arte da Bahia, e o vigia me falou que ele trabalhava lá fora, mas que ele ouvia de noite vários... eu cansei de ouvir e tal, cansei de ouvir. Né? E assim, vários prédios antigos têm essas histórias. E eu escrevo sobre isso, minhas crônicas, meus contos, tudo sobre isso. Os objetos, as casas, elas parecem que ficam imantadas mesmo com alguma coisa, né? Que tanto pode ser realmente uma energia sobrenatural, como pode ser o simbolismo, né? A gente não pode saber ao certo, né? Algumas pessoas sabem, algumas pessoas acreditam, algumas pessoas talvez saibam, mas tanto pode ser o simbolismo do objeto, da casa, quanto pode ser mesmo algo sobrenatural, Pode ser a né? impressão das Uma pessoas, impressão, né? né? Eu acredito que
eu já entrei num momento em que eu não tento ter certezas das coisas. Inclusive, quando eu escrevo, eu acho que, aí, nesse sentido, a religiosidade ela é meio confusa, né? E eu acho até que é bom que ela seja confusa, entendeu? Se você for olhar, por exemplo, as histórias de algumas entidades no Brasil, algumas divindades, não correspondem nada com a história histórica delas, né? Você fala assim, tal fulano é santo. Quando você vai pesquisar a vida da pessoa, não teve nada de santo. Assim, aí não vou nem falar aqui porque pode ofender algumas crenças de algumas pessoas, mas assim, santos do Nordeste, santos milagreiros, tal, quando você vai pesquisar, assim, hoje tem um debate, por exemplo, na Umbanda, porque os pretos velhos, será que eles são espíritos de luz? Porque eles morreram revoltados com a escravidão, tal. Assim, aí os pais de santos dizem, não, mas isso não tem nada a ver com a história e tal. E talvez realmente não tenha a ver, assim, não dá para você pegar e fazer um estudo, como é que eu diria, muito linear da coisa. Assim, porque aquela entidade que é de rua, que é uma mulher da rua, ela não pode ser benéfica. Então, assim, então, a religião, embora ela tente organizar as coisas, é bom quando ela desorganiza. Assim. Porque o que importa muitas vezes é o amor. Né? Dia desse um taxista me ouviu falando sobre essas entidades no táxi, aí depois ele perguntou, você acha que isso tem razão, que Deus... Eu falei assim, olha, se Deus é bom, e eu acredito que ele seja, que a misericórdia dele é grande, ele vai beneficiar quem pede também essas divindades, né? Vai interceder por essas pessoas. Assim. E eu acho que a gente já está muito cheio de linearidade, de matemática, de coisa exata. Eu acho que é bom quando a poesia entra na religião e mostra que somos humanos, que a nossa religião também é assim. Não é aquela coisa exata, né? Matemática. E é como você disse, né? É para um uso agora, né? Uhum. E se é para um uso agora, ela tem que servir às conveniências de agora. Santo Antônio, casamenteiro, por exemplo, né? Dizem, inclusive, que Santo Antônio arruma marido assim, por quantidade, não por qualidade. Que São José é que arrumaria um bom marido, tal, assim. Então, vai se desdobrando essas histórias, tal. E aí, até a gente que escreve tem que correr atrás, porque vai se atualizando. Né? Porque vão mudando os vai. cultos, né? Nossa, tem coisa assim. Você sabia? Por exemplo, eu estranhei agora porque existem até uso de salmos para fazer simpatias. Né? Você vai no YouTube, aí tem como fazer simpatias para você usando salmo. Que é uma coisa que nenhuma igreja autoriza, mas que é usado. Então aí vai. Assim, vão surgindo coisas novas. Que é a religiosidade popular, que é utilitária. A Igreja Católica acabou de canonizar um jovem que usava a internet para... esqueci o nome dele agora. Cucci, se não me engano. Como? André Cucci é um romano. Então, é um menino de 15 anos, né, por aí. Então, a gente vai modificando algumas coisas, mas temos muito ainda dos antepassados, né? Assim, hoje, o líder religioso ele não se veste mais como o Papa. O Papa se vestia como rei. Agora, o líder religioso se veste como empresário. Então, assim, só faz adaptar e atualizar essas formas. Né? E você acha que é mero acaso que o dos milagres do André Acucci, né, isso ter sido no Brasil? Eu não tinha conhecimento desse milagre dele no Brasil, mas nós temos muitos milagreiros brasileiros, né? Assim, cada cidade tem ou porque morreu jovem, ou porque uma mulher sofreu uma morte trágica, geralmente é isso que caracteriza os milagreiros, né? Lá em São Paulo, por exemplo, tem Antonino Mármore, que é um menino, acho que tinha 7 anos, que você vai lá no cemitério da Consolação, tem um monte de placa de graças alcançadas, certo. etc. E não necessariamente a igreja autorizou essas devoções. Ok. E aí, a gente está falando de misticismo e um tema que lhe interessa muito, né? E especificamente nesse campo do misticismo é a morte, não é isso? Exatamente. Então nós vamos falar de morte no próximo bloco. Voltamos com Livros à Mão Cheia,
hoje conversando com o escritor Franklin Carvalho. Estávamos falando de misticismo e prometemos falar de morte, né? Falar de morte para você é divertido? Não chega a ser divertido, mas eu confesso que eu fiquei um pouco mais confortável depois de algumas leituras, de alguns estudos, de algumas atitudes até que eu tomei, assim, de acompanhar, né? Eu participei de muito tempo de um grupo de orações, até como observador mesmo, lá na capela do Campo Santo, com o Padre Lázaro, que era capelão do Campo Santo e agora também assume a Igreja do Rosário dos Presos. Sim, sim. Né? Uma pessoa muito interessante, muito tranquilo e muito cheio de fé. E eu acompanhei muitas viúvas naquele período, ouvi os relatos dela e queria escrever um trabalho para um mestrado. E eu não fiz isso, mas eu escrevi um romance chamado Céus e Terra. Esse livro ele ganhou o Prêmio Sesc de Literatura e Que é esse? justamente. E ele tem um viés interessante porque eu usei um personagem criança para contar essa história desse romance. Né? É um menino que morre no começo da história e ele fica em dúvida, o espírito, né, fica em dúvida para onde é que vai, se céu, se inferno, o que seria depois da vida. E em vez de ele seguir para um outro mundo, ele continua nesse, ouvindo as pessoas, o que é que elas pensam, né, sobre o além, o que seria no pós-morte. Né? E era uma coisa que eu estava fazendo muito no período, não só em Salvador, como quando eu ia para o interior, Araci, minha cidade. Eu ouvia algumas idosas, sempre gostei muito de conversar com idosos e idosas, e tomava esses depoimentos. E desde criança também, a gente vive no interior cercado dessas possíveis outras vidas, falando sobre limbo, né? Acho que hoje nem se fala muito em limbo, mas havia essa coisa de quem não é batizado vai para o limbo. O que acontece com o menino anjinho, quando é que morre e tal. Aham. Então, eu acho que você também que já viveu na cidade do interior, Já vivi em alguns interiores. então, aí você deve ter percebido essa mística que tem com relação à morte. Então, escrever esse livro e depois continuar pesquisando é uma coisa que foi me deixando mais tranquilo, assim, com relação a alguns medos normais. Eu continuo com outros medos que não são. Eu vou descobrindo outras coisas que me surpreendem. Aí eu fui lá para o México, para a Festa de Muertos, né, Festa de Mortos lá do México, para ver como é que é essa alegria que eles comemoram no dia de finados, que é 2 de novembro, e outros aspectos. Hoje eu estou escrevendo um artigo, acabei de escrever na semana passada um artigo e acabo de revisar, que é sobre algumas leituras que eu fiz, né? E aí tem o Edgar Morin, que é um antropólogo, tem o Jean Ziegler, que é um sociólogo que veio na Bahia, um francês que veio na Bahia. Tem algum livro aqui desses? O Jean Ziegler eu não trouxe. A Morte é uma Festa, que é um clássico do João José Reis, né? Sim. É um dos livros que me foi basilar, assim, foi muito importante quando eu comecei essa leitura. Eu acho que é um livro que já tem uns 30 anos, né, de publicado, que ele fala de como a morte era tratada na Bahia dos anos do século XIX, Eu só a li o inauguração. início, que é a parte do Campo Campo Santo, né? Justamente. Que é muito interessante, mas eu não li o resto. As pessoas enterravam seus mortos nas igrejas. E aí começou uma campanha de médicos de que aquilo era adoecedor, etc. Então vamos fundar um cemitério. Fundaram um cemitério no Campo Santo, em 1836, que era mais afastado da cidade. E as pessoas não se contentaram com isso. Acharam que os mortos estariam desprezados no Campo Santo. Então elas vão apedrejam o Campo Santo, destroem o Campo Santo. É a revolta chamada cemiteriada. E aí o João José Reis, que é um historiador aqui da Bahia, faz uma pesquisa sobre isso e diz como se gastava dinheiro naquela época por um morto. A pessoa pagava cortejos de órfãos para poder acompanhar o funeral, pagava 300 missas, pagava-se diversas obrigações, assim, e como se fazia os testamentos, etc. Uma pesquisa profunda. Quando eu li esse livro, eu disse, poxa, eu lia de noite, às vezes, de madrugada, eu disse, se ele conseguiu, se eu estou lendo de noite, ele deve ter escrito de noite. Assim, se ele teve coragem de escrever sobre isso, eu devo parar de ter medo e escrever também. Então, assim, essa coisa me deu coragem, né? Que claro, com todo respeito, mas a gente também faz com dedicação, com respeito, todo o trabalho que tem que fazer. E esses rituais de morte sempre são assim desde sempre, né? A gente lembra logo dos egípcios, né? Que tem uns rituais Nossa, desde enormes, a né? Idade da Pedra, assim, né? Me parece, inclusive, que
As cidades, elas começam com os templos, e os templos começam com o sepultamento. Primeiro as pessoas sepultam, depois elas fazem os templos, e depois elas fazem cidades em volta disso aí, né? Então, tem uma influência muito grande na história da humanidade. Eu percebo que, aí já é Edgar Morin falando, né, um dos autores que eu estou lendo, é O Homem Diante da Morte, que é um livro importante. Ele fala assim, olha, nós ainda somos primitivos com relação à morte, porque a medicina avançou muito para curar, para tratar, mas quando acontece o falecimento, já não é mais a medicina. E assim, tudo que a gente tem ainda é um medo, eu considero assim, no que eu estou escrevendo agora, um medo infantil. Você pode perceber que as crianças, elas têm medos que elas não sabem dizer os nomes, né? Elas olham para você com um estranhamento, elas têm esse medo. Então, isso acontece com os adultos também perante a finitude. E aí os adultos, né, as crianças inventam lá o amigo imaginário, a fantasia e tal. Os adultos inventam mitologias e religiões. Mitologias, religiões, funerais, ritos, diversos ritos que vão mudando com o tempo, né? Mas são coisas para os vivos. E matam as pessoas para defender suas religiões. Matam e depois fazem também coisas que são da cultura, né? Assim, são culturais, tipo, vou fazer um grande mausoléu, um grande estátua em homenagem àquele homem que desbravou, que matou, etc. Então, assim, então é tudo os vivos que fazem, né? Inclusive é o que eu digo assim, olha, a gente olha uma lagoa negra e a gente está comendo peixes, mas esses peixes não são da lagoa. Esses peixes a gente trouxe de fora. A lagoa, que é a morte, ela continua um mistério, assim. Mas é claro que é doloroso encarar isso, etc. E tal. Mas existe alguma forma da gente se aproximar desse tema sem ser tão... E qual foi a recepção do Céus e Terra? Teve os prêmios que ele ganhou, o Sesc e o São Paulo, não é Justamente. isso? Né? Mas eu falo assim da recepção do leitor e também como é que sua literatura se encaixa nesta onda de literaturas, como é que palavra que eu vou dizer, de interior, do tal Brasil profundo, que tem retornado, né, que está em voga ultimamente. Eu acho que esse livro, ele conseguiu chegar a muita gente diferente, eu acho isso interessante, né? Desde donas de casa, pessoas que trabalhavam com literatura propriamente dita, professores, estudantes, principalmente estudantes, assim. Eu acho que quando a gente começa com um tema e diz, olha, eu quero fazer de uma maneira mais leve ou de uma maneira que as pessoas entendam, tal. E aí esse Céus e Terra se encaixa muito nisso, assim. Alguém disse assim, porque esse livro é realismo mágico, etc. Você se influenciou? Falei assim, não, eu vim da Terra, do sertão, onde a gente tem muito cordel. O realismo mágico, no sentido da América Latina, Da América Latina, Garcia Marques, essas justamente, coisas, né? Então... que eu passei por essas leituras, mas eu acredito que meu gosto pelo fantástico vem mais do cordel, assim, porque no cordel você tinha Roberto Carlos e o diabo conversando, porque Roberto Carlos mandava todo mundo para o inferno e o diabo dizia, não mande mais ninguém para cá. Isso é um cordel que tinha. Você tem Lampião no Inferno, você tem as histórias mesmo de João Grilo, que ele enganava o próprio Tinhoso, né? Então, assim, toda essa coisa de fantástico já está na literatura nordestina, né? Ariano Suassuna já fala disso. Então, assim, a gente já tem uma boa quantidade de mistério aqui local, né? E eu quero continuar sempre, quando fazer a ficção, me referir a essa terra. Assim, eu acho que sem a referência da minha cidade, do sertão, eu não sou muita coisa. Assim, e eu estou falando isso porque é uma cidade muito carregada de sobrenatural, de misticismo, mas também de curadores, né? A gente não chama umbanda, a gente chama curador. E também carregada de poesia, assim, de densidade. O sertão é muito denso, né? A coisa do silêncio do sertão e tal. Então isso é o que eu quero continuar fazendo. Mas você sabe que tem esse momento agora de evidência dessa literatura que não tinha anos antes. Lá no começo dos anos 2000 a gente estava num boom de literatura urbana. E eu vou dizer, mas talvez não seja a palavra adequada, um olhar um pouco cínico em relação à humanidade, né?
O que é que você acha? E agora não, a evidência, não estou dizendo que não havia esse tipo de literatura, mas a evidência agora é para uma literatura menos cínica, mais voltada para o interior, o tal do Brasil profundo. Por que você acha que houve essa mudança no olhar do leitor, o interesse das pessoas? Então, a gente tem hoje uma participação muito diversa, estou falando de internet mesmo, né, de redes sociais, etc. E você é cobrado, até por uma questão de politicamente correto, de militância, etc., pelas questões identitárias gerais, né, da questão negra, a questão da mulher, etc., das regionalidades. Assim, só não sei se isso funciona muito, né, inclusive assim, vamos colocar nas festas literárias tais e tais representatividades, né? Mas será que estamos fazendo da maneira correta ou estamos só preenchendo vagas? Entendeu? Quando se propõe esse tema dentro de uma festa literária, estamos aprofundando. Eu acho que até que a gente pode errar durante um período, porque nós também é novo, também é um fenômeno novo. Mas a tendência seria nós aprimorarmos essa participação, essa representatividade, e não só ter números. Sabe? Assim, não adianta você trazer um escritor que fala disso, esse momento, e na próxima trazer outros e descontinuar esse trabalho. Né? Eu fico meio preocupado com esse tipo de descontinuidade, etc. De números mesmo. Assim. As festas literárias, elas estão preocupadas realmente nisso, em preencher cotas, né? Preencher, como você falou, números. Eu acho tem que ter assim. um pouquinho disso, um pouquinho disso, um pouquinho disso, e depois só mais outra coisa. Né? Eu estava vendo uma entrevista do escritor Mohamed Bougar Sarr, ele falando que não basta você ter raiva, ter das coisas erradas, né? Mas você precisa produzir uma boa literatura. Então, o que acontece? É preciso que realmente você tenha uma qualidade nessa produção, né? Porque senão não tem como você manter sólida essa representação. Assim. Militância é importante, militância é necessária até, mas ela não é arte por si só, entendeu? Ativismo é importante, etc. Mas você precisa ter realmente uma qualidade na participação, na produção do que você está trazendo. Né? Eu vi um anúncio de uma feira que era assim, 50% brancos, 50% negros, 50% mulheres, 50% homens. E assim, aí é meio complicado, porque assim, ora, se tiver mais autores brancos ou mais negros, dependendo do momento tal, você vai cortar por conta de uma cota que você está estabelecendo? Assim, é meio complexo, eu sei. Mas é estranho, como se eu dissesse assim, eu vou trazer, vou comprar livros e vai ser nesse padrão que eu vou escolher os livros que eu vou adquirir. Assim, eu acho que até no primeiro momento é interessante porque você reverte uma situação de desigualdade que existia. Mas é preciso também que você pense nas qualidades, etc. É preciso abrir espaço mesmo, né? Mas, e esse primeiro momento de abrir espaço é muito importante. Mas depois é preciso preencher bem, né? Justamente. Com qualidade. Justamente. E não só pela quantidade. Exatamente. Falar em quantidade, nós temos uma quantidade de livros seus aqui para comentar. E para chegar, e eu quero chegar, nesse aqui, Tesserato, né? Porque já vai ser sobre eu acho que é um outro aspecto do seu misticismo ou da investigação do sobrenatural, né? E a gente antes vai ter que passar por esses livros todos aqui, né? Que são contos, né? Justamente. A maioria são contos. Qual foi o primeiro? Câmara e Cadeia? Câmara e Cadeia foi o primeiro, foi um livro que eu fiz de forma independente, né? E depois o Encorado, que são livros que têm também alguma coisa de místico, de ficção. E o Câmara e Cadeia me remete ao Altran Dourado, não sei porquê, acho que por causa da Barca dos Homens. Mas isso tudo a gente vai conversar no próximo bloco.
Voltamos com livros à mão cheia, hoje conversando com Franklin Carvalho. E a gente estava começando a falar sobre o primeiro livro dele, Câmara e Cadeia, né? Nossa, aqui a capa já é interessante, porque a gente está falando do seu misticismo e de interior, de uma coisa mais terra. Aí na capa você tem Câmara e Cadeia e um disco voador, né? Que parece que é um gancho perfeito para a gente chegar lá no Tesserato. Né? Por quê? O que é que esse disco voador está fazendo aqui? Tem a ver? Então, esse foi o primeiro livro que eu escrevi e eu estava muito ainda focado em Salvador, né? Que é a coisa de descobrir essa cidade, que eu vim morar aqui com 14 anos, hoje eu tenho 56, e eu com 14 anos, então assim, eu sempre quis ter, ser um pouco dono da cidade, né? Todo mundo que mora na cidade quer ser um pouco dono dela, né? Quer ter o seu crachá de morador. Então, eu quis trabalhar algumas histórias da urbanidade, do centro da cidade. E eu concebi, essa capa foi eu que concebi, né? Uma foto antiga da cidade com um disco voador, que é uma coisa que se fala de futuro. E foi essa mistura que eu fiz nesse livro. Um livro fantástico, que é para mim que eu gosto dele, mas fantástico também nos temas que ele aborda. Depois eu fui para o Encorado, que é de um vampiro do sertão. Mas veja só, eu achei a história de um vampiro do sertão na internet. E essa história fala de um vampiro, era um pedacinho de trecho que falava de um vampiro chamado Encorado, que tinha as roupas manchadas de sangue, onde ele chegava, as galinhas paravam de botar ovos, onde ele chegava, Sim, os cachorros param tem em isso mesmo, é verdade. Eu mas lembro disso. tinha isso na internet. Mas eu fui pesquisar essa história e nem Câmara Cascudo, que é o pesquisador do folclore, fala disso. Não existe. Isso foi uma lenda da internet. E, então, é uma lenda que conta como se fosse um personagem antigo. Aham. Então, assim, é um novo personagem antigo. Né? E aí, no Encorado, eu falo de um pesquisador que vai procurar esse vampiro e tal. E ele próprio vira meio que um vampiro no meio da história. Assim. Então, é uma mistura da lenda urbana, né, do cara que entra no sertão para procurar essa lenda urbana e que, ao final, E ligado a uma tradição, a um folclore é um folclore. europeu que Sim, não tem nada a ver com o nosso folclore, né? Porque a gente não, a gente tem vampiros do folclore, seres semelhantes ao que seria o tem vampiro seres Drácula, semelhantes, mas não que bebam sangue né? dessa Não forma. tem, né? Até que tem personagens folclóricos que até destroem a pessoa, etc., mas não um bebedor de sangue, quanto mais como um vampiro. Você é consumidor de fantasia Não, europeia, não. essas coisas Inclusive tem assim? uma dificuldade. Quando me colocam para debater com escritores de terror, geralmente é o pessoal que lê H.P. Lovecraft, Sim. que lê Alan Poe, etc. e tal. E eu tenho uma pouca leitura desses autores, assim. E, na verdade, o que eu tento construir é um terror que eu também escrevo, né? Mas um terror brasileiro, assim. Porque eu cresci assustado com as histórias que se contavam nas calçadas. Quando faltava energia na minha cidade, a gente sentava nas calçadas e eu via aquelas histórias de arrepiar. Ai, os autores de fantasia, de livro de fantasia para juvenil mesmo, né? Eles estão fazendo isso, eles estão inspirados, eles são leitores de fantasia europeia, inglesa e americana, e quando eles vão escrever, eles adaptam para o sertão, né? Pro Brasil, né? Eu vou fazer aquilo que eles fizeram lá aqui e vou adaptar. Né? É um movimento completamente diferente do seu, porque o seu movimento eu Sim, já estou aqui e aqui eu percebo o fantástico, o terror e escrevo sobre, sem ter um conhecimento de lá, mas eu não sou influenciado. Né? sim. É um jeito completamente diferente. Assim, eu tenho plena consciência do que acontece com o mercado, por exemplo, né? O mercado, ele é confortável, ele precisa ser confortável, então assim, ele precisa apostar em fórmulas que estejam fazendo sucesso. Inclusive, ele tem premiado essa tendência que você fala, né? De autores brasileiros que imitam, né, o que vem lá de fora. E o que é isso que repercute, é isso que dá imprensa, é Exatamente. isso que dá prêmio, etc, etc, muitas vezes. Mas eu olho assim, eu abro e não vejo. A história ela não se conclui. A história ela se atropela, ela é mal feita, ela não tem sentido. E assim,
poxa, para quem está acostumado a uma leitura também comercial, tudo bem, tá? Mas não é, assim, eu não consigo identificar nessas paredes aqui mesmo, entendeu? Que a gente está vivendo, esse contexto que a gente está vivendo. Aham. E aí, bom, vamos passar pelo penúltimo. Eu que não amo ninguém, sobre o que é. Então, é um homem que trabalha num terreiro de curador, né? Ele também fugiu da polícia, porque esse terreiro que deu abrigo para ele recebe uma encomenda de levar um feitiço para um fazendeiro em Alagoas, em Penedo, e que esse homem quer um feitiço para atrair mulheres, porque ele é muito solitário, né? E esse homem que vai levar essa mensagem, quando chega lá, ele não consegue sair até que o feitiço faça efeito. O fazendeiro prende, deixa ele preso lá, até porque ele tem um nome, ele é tipo um desses mambembes que estão por aí. Ele está sendo perseguido pela polícia porque fez um circo imoral, aquele circo que as mulheres dançam nuas no interior da Bahia. Então ele fica abrigado nessa fazenda. E o homem, o tal do fazendeiro, ele é muito indigesto, assim, é uma pessoa meio difícil para conseguir mulheres, porque o tratamento, né? Fora que o cara não entregou o feitiço correto, ele entregou um falso feitiço. Ele queria o feitiço para ele, né? Um pode atrair mulheres. E então é um livro sobre amor. E quando se fala assim, eu que não amo ninguém, é porque o fazendeiro, ele tem um sentimento muito grande, apesar dele ser durão, né? Ele é muito parecido com aquele Paulo Honório, de São Bernardo, né? Paulo Honório, São Bernardo, de Graciliano Ramos. Então, assim, essa história a gente vai ver se o fazendeiro vai ou não conseguir uma esposa no final, né? Mas tem esse lado místico também, né? Como é que esse feitiço vai entrar ou não vai entrar na história? Será que o mensageiro vai entregar o feitiço verdadeiro ou vai continuar com ele guardado até o final? Tal? Que ótimo, que ótimo. E aí, por fim, Tesserato, A Tempestade a Caminho. É o último livro. O último livro, que é de uma cidade no futuro, vamos dizer assim, ela é um contexto de muita a natureza muito depredada, muito arruinada, etc. Tal. Mas existe uma esperança de um homem porque ele concebe um ser chamado Tesserato. Seria uma divindade que vai salvar, né, a humanidade. E ele vai para o interior, para uma cidade que também está muito degradada, tal, mas o tempo todo é essa relação dele com essa entidade que ele está esperando, que na verdade foi baseado numa entidade real, né? Existia no século XX, até de Salvador Dalí e outras pessoas, outros artistas cultuavam o Tesserato, né? Achavam que havia uma quarta dimensão e que havia esse ser na quarta dimensão, né? E lendo essas coisas da ciência, da física quântica, etc., eu começo a falar dessa nova divindade do futuro, né? Que na verdade está falando do Brasil hoje, né? A gente está com um problema ambiental, né? E temos por um lado uma religião fundamentalista, mas as pessoas ainda continuam com a fé, e é bom que continue, né? Com a fé, porque é de ser humano, a fé é uma ferramenta, vamos dizer, no sentido antropológico, é uma ferramenta mesmo para o homem se expandir, conseguir alguma coisa, né? Sem fé, o homem não. Mas aí você parte para um misticismo apoiado em ciência, né? E no campo da ficção científica. Justamente. Não é exatamente só ficção científica, mas vai para algo místico, mas é a partir da ficção científica, né? Que é um outro ambiente em que as pessoas também acreditam em coisas, né? Sim, sim. Hoje, por exemplo, quando eu falo em física quântica, é bom saber que existe muita gente que usa de uma maneira leviana, né? Por exemplo, que faz vídeo no YouTube dizendo água quântica, estou vendendo água quântica, né? Estou vendendo... Que pode ser a tal da água pranificada, do prana, que também se... Tem vários. Não, que é de uma tradição espiritualista mais antiga, né? Sim, então aí você transforma para quântica. Porque pouca gente sabe assim, e até os cientistas não sabem o que é essa física quântica, né? Ela é feita de muitas suposições. Então assim, o que eu estou falando esse é um cientista, esse personagem é um cientista, e ele comete essas
assim, esses enganos, essas ilusões também, né? Ele é meio cientista e meio místico. Então, assim, eu acredito que eu estou deixando essas duas portas abertas para elas conversarem. E quem for ler, né, e assim, as pessoas que já leram, que é um livro que eu também considero de uma facilidade de ser lida, né, apesar de trabalhar com esses temas, quem for ler vai se aproximar um pouco da religião, se aproximar um pouco da ciência, de maneira poética. Porque é sempre poesia, é sempre... Quando eu falei de morte em Céus e Terra, eu não disse, que final eu vou dar? Eu vou dar um final religioso? Não. Vou dar um final científico? Não. Eu vou dar um final poético. Assim. Uhum. O caminhamento é que sempre... Aqui é uma literatura de ficção. Eu não sou Messias, não sou padre, não sou um cientista, etc. Aqui eu vou dar uma saída poética para esses personagens. E aí, falando de linguagem, eu vendo o Tesserato, né, eu sinto que ele é mais... Ele tem microcapítulos, né? Ele tem ele é mais fragmentado. Sim, sim. Por quê? Porque tem a ver com a questão da vida que a gente tem vivido hoje, que talvez seja do futuro, assim. Nós vivemos em um mundo muito fragmentado, né? Eu moro no centro da cidade, eu moro aqui perto da Estação da Lapa. E ali, cada dia, e muito do que eu coloquei nesse livro está aqui no centro de Salvador. Ali, cada dia, existem centenas de camelôs, né? Cada dia chegam produtos novos que esgotam, novas modas. Amanhã vai chegar um tênis totalmente vermelho, digamos. Vão chegar milhares de tênis vermelhos, vão ser vendidos, né? Aí vira uma moda de 15 dias, depois acaba, vem outra moda. É uma fruta nova que chegou no Brasil. E aí, essa coisa do consumismo que acontece na internet, que acontece no consumo, etc, etc. A gente está vivendo muito, muito fragmentado e muito de momento. Chegou uma música insuportável que tocou há 15 dias atrás, que virou uma coisa de audiência elevada no TikTok, nas redes sociais. Hoje ninguém suporta mais, entendeu? Aí assim, isso. a gente vai vivendo dessas coisas, de momentos, né? E a literatura acaba refletindo isso, né? A sua literatura acaba é. refletindo isso. Tem uma coesão muito grande na sua literatura. Foi pensado no início ou só em algum momento você se deu conta de que ficou assim? Eu acabo descobrindo isso depois, né? Assim, porque, por exemplo, o Tesserato, ele tem realmente... o cientista, quando ele era criança, ele perde um amiguinho da infância, né? E quando ele concebe uma divindade no futuro, tem muito desse amiguinho. Assim, então ainda tem morte, né? Porque eu perdi alguns amigos na minha infância e tal, e isso deve ter marcado, ou marcou, a literatura, o que eu escrevo, o que eu estudo, né? Então, assim, isso está no menino que foi perdido no Céus e Terra, né? Que morreu no Céus e Terra. Então, assim, essa morte prematura, essa morte de criança, etc. Então, eu acredito que eu ouço a minha voz quando eu escrevo, assim. Inclusive, quando eu perco o rumo, eu volto atrás, leio o que eu escrevi, porque aquela leitura, aquela voz vai me dizer os próximos passos. Assim, é bom a gente ter, como você falou, em coerência, né? Assim, quem a gente está contando, que história essa está sendo contada. A própria história produz a história, né? O capítulo 1 produz o capítulo 2. Vai um desdobramento. Que maravilha! Então, e vem outra coisa, né? Você disse que você está escrevendo não ficção, não é Veja isso? só, eu tenho contos guardados, né, que eu posso colocar em publicação a qualquer momento. Estou desenvolvendo um trabalho com a Vila Olívia, que é do Lima Trindade, tá, assim, que deve estar saindo já no começo do ano que vem. Não sei se eu posso nem falar, né, da spoiler, né? Mas, e também com esse artigo que eu fiz sobre a Bendita, né? Né? Porque agora a gente está perto de novembro e geralmente eu escrevi uma crônica para o Jornal à Tarde sobre o tema no dia 2 de novembro. Mas aí eu juntei algumas crônicas, algumas coisas e tal, e dá para compor esse artigo que eu estou editando. Que ótimo. Então a gente tem que esperar novas coisas de Franklin. E eu tenho certeza, Franklin, que você vai ser procurado na internet, porque as pessoas vão se interessar muito sobre seus livros, né? Quero lhe agradecer. Obrigado. Foi uma prazer estar aqui na academia com você. Você é sempre bem-vindo aqui. Você é um premiado da Academia de Letras da Bahia. Obrigado. Sempre muito bem-vindo. Tá,
Bom, esse foi mais um Livros à Mão Cheia, dessa vez com o escritor Franklin Carvalho, né? E voltamos em breve.